Olá, queridos. Shalom Lecolam, a paz do Eterno. Que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua. Bom, queridos, o vídeo de hoje vai falar sobre os judeus acreditam em Deus. Eu coloquei desta forma para vocês poderem estar comigo aqui compartilhando de uma informação bem interessante aqui. Já aconteceu de situações que pessoas, né, elas acharam que os judeus eles não acreditam em Deus. Em primeiro lugar, irmãos, quem não acredita em Deus, quando se cita desta forma, são ateus. E os judeus não são ateus, tá? Então veja só, deixa eu aqui falar com vocês. Os judeus não são ateus. Assim eu vou mostrar a imagem aqui. Veja só, aqui é o Muro das Lamentações, na qual tem vários judeus clamando a Yahvé, a Adonai, a Jeová, ao Criador. Eles estão no Muro das Lamentações clamando ao bendito seja Ele, ao soberano de Israel. Então nós temos que entender, os judeus acreditam em Deus. A diferença é que uma parte dos judeus, né, e deixa eu voltar aqui, eles não acreditam no Novo Testamento e não acreditam que Yeshua é Deus, tá? Não acredita que Yeshua é o Messias. Então falar que judeu não acredita em Deus, me desculpe, isso é uma ignorância. Os judeus não acreditam em que Jesus é Deus. Isso vocês podem ter certeza que eles não acreditam. Uma outra parte, por exemplo, os Netzarim, que são judeus, mas acreditam que Cristo é uma manifestação de Deus. Existem também os messiânicos, que acreditam que Yeshua é divino, mas não é o Pai. Bom, irmão Felipe, para mim o Eterno ele é da mesma forma que esses judeus que estão aqui, olha. Esses judeus que estão aqui no muro, eles acreditam no mesmo Deus que eu acredito. A diferença desses judeus para mim é que eu creio que Yeshua foi enviado pelo Eterno, mas ele está acima dos seres humanos, está acima dos anjos, está acima da criação, mas está abaixo de Deus. Para mim, Yeshua não é o Pai, tá? Porque quando eu falo que Yeshua não é o Pai, que ele não é o Criador. Ele é filho do Criador. Não faz sentido nenhum eu acreditar que ele é filho e ao mesmo tempo ele é pai. Então a trindade, se fosse verdade, o filho teria que ser o pai e o pai o filho. Isso não é verdade, tá bom? Tá, pai é o que gera, pai não é gerado. Beleza? Entendeu aqui? É muito fácil entender. Filho é gerado pelo pai e o pai não foi gerado por ninguém. É simples assim. Então o Filho está abaixo do Eterno, por isso que está à destra de Deus, não no trono. Ele é um enviado. Por exemplo, o Yosef, ele ficou no Yosef lá no Egito, o José do Egito. Ele foi o segundo. Quando o faraó não estava, ele era o primeiro. É uma ilustração, por isso que tem a doutrina do Yeshua ben Yosef, porque a semelhança de José. José, o que o faraó disse? Olha, estando eu no trono, eu sou o primeiro. Eu não estando, você me representa. Da mesma forma, Yeshua é o representante do Eterno nos mundos, tanto físicos, nas dimensões, em todo o sistema que possa vir a existir ou que exista, que a gente não conhece. Ele é o representante do Eterno. Ponto. Ele está acima de qualquer criação. Mas ele não é o Pai. Essa é a minha fé. Os judeus, aqui que eu estou ilustrando aqui, eles não acreditam que Jesus é Deus. Não acreditam que Jesus é por exemplo, um Messias. Beleza? Já alguns judeus acreditam que ele foi um grande profeta. Beleza? É fácil de entender. Então, quando alguém falar que judeu não acredita em Deus, não. Vamos corrigir essa frase aí. Os judeus não... Alguns não vão... Eu coloquei os judeus para vocês entenderem quando se fala, a pessoa fala judeu, logo interpreta que são todos, mas não.
tem judeu em todas as partes do mundo. Deixa eu voltar aqui e falar comigo aqui. Existem judeus em todas as partes do mundo, existem judeus. Tá? Por exemplo, o Brasil ele foi colonizado por judeus que vieram de Portugal. Alemanha, Espanha, Portugal, Brasil e as Américas do Norte. Então, Estados Unidos, Brasil, eles estão cheios de judeus. Só que muitos foram forçados a serem os novos cristãos, perderam as suas identidades, estão em fase de processo de retorno. Então, 70% dos brasileiros, eles são descendentes das tribos de Israel. Então, eles são judeus, a maioria são cristãos e nem sabem que são judeus. Essa é que é a verdade. Mas, enfim, quando você olha para o Estado de Israel hoje, você olha os judeus. Ah, será que esses judeus não acreditam? Não. Eles não acreditam no conceito de Deus que você acredita. No conceito de Deus, para esses judeus lá do Estado de Israel, aqueles que você vê na televisão, chapeuzinho, barba, para eles Deus é indivisível. Da mesma forma, para mim. A diferença de mim, que isso também sou judeu, para eles é que Yeshua para mim é um representante do Eterno. Tá? E vamos aqui deixar bem claro aqui. Vamos deixar bem claro. Sabe a maior dificuldade do judeu hoje acreditar em Jesus? Em Yeshua? É a forma que se ensina. E os culpados disso são tanto os cristãos como os judeus messiânicos que explicam em Yeshua de forma errada. A forma certa de explicar é que Yeshua é um enviado do Eterno. Yeshua não é Deus. Primeiro ponto aqui. Ele não é Deus. Não faz sentido nenhum. Ele está lá na cruz pendurado dizendo, por que me abandonaste? E ele mesmo é Deus. Não faz sentido nenhum. Sabe? Então, acho que as pessoas estão ensinando errado. Então, fica muito difícil um judeu acreditar que Yeshua é alguma coisa se Deus não revelar. Porque se depender dessas pregações que estão se falando dele, não falam o que ele disse. Yeshua, quando o jovem bom foi, o jovem rico foi até ele e disse assim, mestre bom. Aí Yeshua falou, por que tu tá me chamando de bom? Bom é um só que é Deus. Então a gente precisa de todas as maneiras, irmãos, de todas as maneiras, ensinar da forma certa, porque tá complicado isso aí. É muitas doutrinas, sabe? Muitas doutrinas que não tem nada a ver com a Bíblia. Então o que eu quero dizer aqui para vocês? Focando. O que Yeshua falou que ele era? Ele é o que? Mashiach. Mashiach é um ungido. Não, necessariamente não quer dizer que é rei. Tem um Mashiach que é sacerdote, tem um Mashiach que é profeta, porque Mashiach significa ungido. Ele é ungido o quê? Ele é ungido do Espírito Santo. Virá como rei. Você acredita, Felipe? Acredito. Aí eu acredito, sim. Só que ele continua sendo enviado do Eterno. O Paulo, lá eu critico o Paulo, mas nessa não tem como eu criticar. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 27. Sabe? É só ler. O que está escrito lá? Nos últimos dias, no final de tudo, o filho se assujeitará ao pai que tudo lhe sujeitou, exceto o pai que não se assujeita a ninguém. O que o Paulo está falando? Deus sujeitou toda a criação, filho, mas ele mesmo não se assujeitou ao filho. Ele não se assujeita a ninguém. Mas o filho, no final de tudo, se assujeitará ao pai para que Deus seja tudo, seja um em todos, sobre todos. Então, enfim, Paulo está querendo dizer o quê? Que o filho tem a autoridade que o pai deu sobre toda a criação, por um tempo determinado, para se cumprir tudo o que ele disse. Depois o filho devolve essa autoridade ao pai, mas o pai está acima, é como o exemplo lá do faraó e José. É simples de entender. Yeshua é filho do Eterno, é enviado do Eterno, é um profeta do Eterno, ele é um mensageiro do Eterno, ele é um representante nos mundos, porque eu digo mundos, das dimensões, mas ele mesmo não é o pai. Isso tudo foi uma misturada que fizeram. Mas, eu quero dizer, judeus acreditam em Deus, sim. Acreditam em Deus, sim. Só não acreditam que Yeshua é o enviado do Eterno. Bom, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque algumas pessoas, quando falam, ouvem judaísmo messiânico, porque as pessoas perguntam qual vertente a gente segue, as pessoas gostam de saber. Eu não posso definir algo
que é indefinida. Eu não posso dizer que eu sou judeu messiânico. Por quê? Os messiânicos têm uma doutrina que eu não acredito. Os netzarim têm uma doutrina que eu não acredito. Então eu sou o quê? Eu sou um judeu que acredito no único Deus e acredito em Yeshua. Essa é a definição que eu posso dar. Não posso usar um termo aqui que já existe, porque do jeito que tá complicado. Então eu prefiro me definir dessa forma. Acredito no único Criador, o Deus dos céus, o Deus que criou todas as coisas, e acredito no enviado dele, que é Yeshua. Essa é a definição que eu tenho para mim de fé. Então, o que eu queria passar nesse vídeo é o seguinte: os judeus acreditam em Deus, só não acreditam em Yeshua. Mas acredito que Yeshua existiu. É um ponto interessante. Talmud fala sobre Yeshua, tá bom? Maimônides fala de Yeshua. Então eles acreditam que Yeshua existiu. Só não acredita que ele era uma Mashiach, tá bom? Na concepção judaica. Então a discussão do judeu aqui sobre acreditar, não acredito que... É incabível acreditar que um homem é Deus. Então para eles Yeshua não era Deus. E pelos evangelhos, os evangelhos dizem que Yeshua fazia milagres pelo dedo de Deus e Deus estava nele. Não é fácil de entender isso. Quem operava os milagres? O Pai. Através de quem? Do Filho. Então o Filho foi cheio do Pai, do Espírito Santo, quando saiu do Rio Jordão. Se batizou, e o Espírito Santo veio sobre ele ficou cheio do Espírito Santo e começou a fazer prodígio, sinais, maravilha e tal. Isso está definido no Evangelho, nos Evangelhos. Só não aceita isso quem não quer. Então quem fazia os milagres? O Eterno. Quem que ressuscitou Yeshua? O Eterno. Quem fez Yeshua ser o que ele é? O Eterno. Quem deu autoridade e poder a ele? O Eterno. Fica difícil entender isso pelos Evangelhos? Não fica difícil de entender. O problema é que as pessoas estão criando fantasia. Aí não tem como a gente tentar ajustar o que não dá. Yeshua fazia milagres pelo dedo de Deus, expulsava demônio pelo dedo de Deus, fazia tudo pelo dedo de Deus. Deus fez ele ser o que ele é. E as pessoas não querem aceitar isso, eles querem criar uma fantasia. Aí não dá, para mim não dá. Eu prefiro o que está escrito nos Evangelhos. Yeshua foi cheio do Espírito Santo, porque é isso que está escrito. O próprio Pedro, em Atos, vai dizer: Yeshua, aprovado por Deus, o servo, o enviado, tá? Só que começa a entrar as ideologias, começa a entrar a filosofia, começa a entrar os achismos, começa a entrar a doutrina de homem, aí mistura, é o que a religião costuma fazer, mistura tudo, e é só ler que o que está escrito nos Evangelhos você vai entender a missão de Yeshua. Tá ok? Fica muito simples. Deus não morre, Deus não ressuscita, Deus não come, Deus não bebe, Deus não sente sono. Entendeu agora? É assim? Acho que o povo vai entender. Agora, Yeshua, ele está acima da criação. A origem exata, como que foi, como é que o Eterno fez para fazer ele, se ele procede do Pai, se ele foi gerado especialmente, é abstrato, não dá para provar, não dá para falar, só conjectura. Deus nem tudo revela. Só que se ele é chamado de Filho do Altíssimo, né, nós temos algumas possíveis interpretações. Eu acredito que Yeshua, ele está acima da criação, ele é o primogênito da criação, como o próprio Shaul fala, mas é necessário a gente usar cautela para interpretar os textos, para que as conjecturas não virem doutrina. Conjecturas são conjecturas. São possíveis interpretações. E nós não podemos sair do que está escrito para ficar conjecturando. O que está escrito, o que foi profetizado. E vamos ficar com o que está escrito. Bendito seja o Deus de Israel. Amém? Então esse vídeo aqui vai falar um pouco sobre essa questão. Espero que vocês tenham entendido aí meu posicionamento acerca disso. Tá ok? Um grande abraço a vocês. Fica aí com esse vídeo, dá um like, compartilhe nas redes sociais. Nada podemos contra a verdade, só em favor dela. Amém? Um abraço a todos vocês.